Olá pessoal, quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo hoje aqui, né, a correção comentada aí dos módulos 25 e 26, tá certo? Do capítulo 10, globalização e consumo, tá? Globalização da produção. Vamos aí então, tanto aos exercícios de aplicação e propósito, como também o para conferir. Questão de número 1. Considerando-se o processo de globalização, o que significa afirmar que há grande competitividade nas relações econômicas? Bom, significa que as empresas transnacionais elas travam batalhas, né, verdadeiras batalhas para se manterem à frente em relação às demais, tá certo? Significa que as empresas transnacionais elas travam batalhas para se manterem à frente em relação às demais, ok? Indo agora para o exercício de número 2, a publicidade é uma ferramenta utilizada pelas empresas transnacionais para estimular o consumo. Pensando nisso, é possível afirmar que, bom, pessoal, como gabarito dessa questão de número 2, nós temos aqui a letra A. Se trata de uma das formas de comunicação usadas, né, por tais empresas para difundir informações de seus produtos, tá certo? Como complemento aqui da questão, além de buscarem a maior produtividade com os menores custos possíveis, as transnacionais investem fortemente na difusão de informação, especialmente em forma de publicidade. Como gabarito da questão 2, nós temos aqui então a alternativa A. Indo agora para o exercício de número 3, né? Faça uma pesquisa sobre as exportações da China atualmente. Procure identificar se ela ainda se mantém como principal economia de exportação, né? E quais são os efeitos disso para os outros países. Utilize o seu caderno para registrar os resultados de sua pesquisa e compartilhe-os com sua turma. Lembrando, pessoal, que deve ser anexada a foto, tá, lá no Class desta pesquisa, que pode ser feita aí numa folha ou no caderno de ciências sociais. Eu gostaria que vocês anexassem já a foto com a pesquisa feita, tá bom? Pois aqui na apostila não tem espaço para a gente colocar as respostas. Indo para o exercício de número 4, tá? As sociedades de consumo têm como característica todas as alternativas abaixo, exceto a letra D, o estímulo e a exigência por meio de publicidade do consumo consciente por todas as empresas, né? A publicidade ela estimula o consumo não sendo regra ou exigência, perdão, que ela não sendo regra ou exigência que ela estimule o consumo consciente, embora algumas empresas atualmente promovam campanhas nesse sentido. Então, aqui, como resposta do exercício 4, nós temos a alternativa D. A sociedade de consumo tem como característica todas as alternativas abaixo, exceto, né, fora a letra D, né, o estímulo e a exigência por meio de publicidade do consumo consciente por todas as empresas. Esse é o gabarito aqui da questão 4. O exercício de número 5 vai falar o seguinte: pensando no que você estudou neste grupo e em anos anteriores, escreva em seu caderno um relato sobre práticas de consumo em seu cotidiano, listando aí atitudes e ou mudanças de hábitos que poderiam ser adotadas para equilibrar a relação entre o consumo e a diminuição de impactos ambientais. Novamente, essa resposta deve ser feita ou numa folha ou no caderno de ciências sociais, e a foto deve ser anexada junto com essas questões que nós estamos fazendo aqui destes módulos, tá bom? Vocês coloquem lá as fotos dos exercícios respondidos na apostila e também estes dois exercícios que até então foram terão de ser respondidos aí, né, em folha separada ou no caderno, ok? Indo para o nosso para conferir, o exercício de número 1 vai falar o seguinte: a globalização trouxe mudanças na produção industrial. Essa frase está relacionada à internacionalização da produção industrial. Nós falamos disso lá no comecinho, né, quando nós começamos a falar, né, quando as transnacionais ou multinacionais elas abrem, né, o seu leque, digamos assim, de filiais para todo mundo procurando, né, uma melhor maneira de uma produção mais barata, digamos assim, onde o custo da produção ele fosse mais baixo. Então aqui a internacionalização da produção industrial.
Exercício de número 2 vai falar o seguinte: a intensa produção industrial tem uma auxiliar de grande valia, tá? Que ajuda a promover o aumento do consumo. Estamos falando de publicidade, né? Como ele traz aqui, ó, a publicidade aliada à intensa produção industrial, ela auxilia o aumento do consumo mundial, consolidando, né, uma sociedade de consumo na qual nós estamos inseridos, tá certo? Esta daqui, ó, a publicidade é auxiliar de grande valia, né? Aí da intensa produção industrial, ok? Indo para o exercício de número 3, com a globalização, as relações de produção e de trabalho se alteraram. Entre as táticas utilizadas pelas empresas, podemos destacar a criação de novos produtos que tornam os anteriores ultrapassados, estimulando o consumo. Aqui nós estamos falando da obsolescência programada. Nós lemos até um texto sobre isso aqui nestes módulos que estudamos, ok? Então aqui, né, na número 3, perdão, é a primeira alternativa, tá certo? Penúltima questão, né? Nós temos aqui até a 5, vamos aí ao exercício 4. As relações de trabalho se transformaram com a globalização. Atualmente é comum que as pessoas prestem serviços ou trabalhem em regime de home office, né? Para as empresas, isso é vantajoso, pois, olha aqui, pessoal, letra D, diminui os custos de mão de obra. Afinal, home office a pessoa está trabalhando em casa, né? Com o objetivo de otimizar a produção e diminuir os custos, houve também um aumento considerável da contratação de terceiros, tá? Por meio de prestação de serviços, uma vez que por meio da terceirização, as empresas não precisam arcar com custos trabalhistas, né? Terceirizar a produção é pedir, né, que uma outra empresa faça, né, produza de fato aquilo que antes você faria. Por exemplo, né, você está montando um caminhão e você vai terceirizar a produção das rodas. Então, antes você produzia as rodas, agora uma outra empresa que vai custear, né, como ele coloca aqui os custos trabalhistas, é que vai produzir essas rodas e você vai, vamos dizer assim, pagar por esse serviço, né? E depois você vai instalar, né, essas rodas, né, que foram produzidas aí no seu produto, dando, né, vamos dizer assim, completando a produção de fato, ok? Isso é terceirizar, é você passar para uma outra empresa, para uma outra fábrica, uma outra indústria, que ela faça, tá, um serviço que ela vai complementar um produto que você já faz, ou ele vai ser um serviço de utilidade para aquilo que você está produzindo. Isso é terceirizar, é contratar alguém para fazer por você, tá bom? Questão de número 5, a última questão aqui da nossa correção. Em relação à China, assinale as alternativas corretas. Como alternativas corretas aqui dessa última questão, nós temos a primeira, trata-se do país que mais exporta mercadorias no mundo na atualidade, e também a terceira questão, o mercado chinês tem grande importância, já que o país é um dos principais importadores do mundo. A segunda questão, sua ascensão como potência exportadora não foi um fator importante, não tem relação com o processo de globalização, está errada, tá? As duas questões corretas aqui são a primeira, né, e a terceira aqui, tá? São as corretas. E assim, nós finalizamos aqui a nossa correção comentada, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, estarei à disposição e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.